Veja o que pedi para IA dessa vez. Pedi que me contasse toda a história da Bíblia, de Gênesis até Apocalipse. Não só com datas e nomes, mas com o coração, como quem quer ouvir de novo tudo que Deus fez desde o começo. E foi como se eu estivesse escutando um velho amigo contando as maravilhas do Senhor. A Bíblia começa com um Deus criador, que com a voz fez surgir luz, terra, mares, estrelas, animais e, por fim, o ser humano. Adão e Eva viviam com Deus no Éden, até que desobedeceram. Foi ali que entrou o pecado, e com ele a dor, a morte e a distância de Deus. Mas mesmo com a queda, Deus não desistiu. Ele salvou Noé do dilúvio, confundiu as línguas em Babel e plantou a primeira promessa de redenção. Era só o início da caminhada. A história da Bíblia é sobre um Deus que ama tanto que não nos deixou na escuridão. A partir daqui, começa uma jornada divina para nos trazer de volta para casa. Depois da queda e do caos que tomou conta do mundo, Deus fez algo lindo. Chamou um homem, Abraão, e fez com ele uma promessa eterna. Disse que faria dele um grande povo, daria uma terra e, por meio de sua descendência, abençoaria todas as nações da terra. E Abraão, mesmo sem ver, creu. Ele teve um filho, Isaque. Isaque teve Jacó. E Jacó, que depois passou a se chamar Israel, teve 12 filhos, os patriarcas das 12 tribos. Um deles, José, foi vendido pelos irmãos e levado ao Egito. Lá, Deus o exaltou e ele se tornou governador, salvando toda a família da fome. Foi assim que os filhos de Israel cresceram no Egito, mesmo com erros, ciúmes, traições e quedas. A promessa de Deus não falhou. A aliança com Abraão seguia viva. Era como uma chama que o vento não apagava. Um povo estava se formando e, mesmo sem perceber, estavam sendo preparados para algo muito maior: conhecer o poder de Deus como libertador. Os descendentes de Jacó se multiplicaram no Egito e se tornaram numerosos. Isso assustou o faraó, que os escravizou por séculos. Mas Deus levantou Moisés, aquele que foi salvo das águas, para libertar seu povo. Com mão poderosa, Deus enviou pragas sobre o Egito, abriu o Mar Vermelho e conduziu Israel para o deserto. Foi ali, no Sinai, que Deus deu os 10 mandamentos, leis que mostravam como viver em aliança com ele. Mas o povo era teimoso, murmurava, se rebelava, chegou até a adorar um bezerro de ouro. Ainda assim, Deus permaneceu com eles. Durante 40 anos, guiou com nuvem de dia e fogo de noite. Alimentou com maná, deu água da rocha. O deserto virou sala de aula. Deus queria um povo que confiasse nele. E mesmo com tantas quedas, sua fidelidade não mudou. O deserto foi tempo de correção, mas também de revelação. O Deus que liberta também é o Deus que ensina. Eles ainda não haviam entrado na terra prometida, mas o coração já estava sendo moldado. Com Josué à frente, o povo atravessou o Jordão e começou a conquistar a terra prometida. As muralhas de Jericó caíram, não pela força, mas pela obediência e poder de Deus. Ainda assim, a conquista foi parcial. Muitos inimigos ficaram, porque o povo não seguiu totalmente as ordens do Senhor. Depois de Josué, começou o tempo dos juízes, um ciclo sem fim de queda, sofrimento e socorro. O povo se afastava de Deus, caía nas mãos dos inimigos, clamava por ajuda, e Deus levantava libertadores como Débora, Gideão e Sansão. Mas a obediência durava pouco. Chegou o momento em que Israel pediu um rei, como as outras nações. Rejeitaram o governo direto de Deus. Mesmo assim, o Senhor permitiu. Saul foi o primeiro rei, forte por fora, mas fraco por dentro. Esse período mostrou a tendência humana de buscar soluções humanas para problemas espirituais. Mas também revelou algo maior. Deus estava preparando o coração do povo para algo mais profundo, a chegada de um rei segundo o coração dele. Foi então que surgiu Davi, o menor entre os irmãos, um pastor de ovelhas que se tornaria rei. Ele enfrentou Golias com fé, uniu as tribos, conquistou Jerusalém e a fez de sua capital. Davi não era perfeito, caiu em pecado com Batseba, mandou matar Urias, mas se arrependeu com sinceridade. Por isso,
Deus o chamou de homem segundo o coração dele. Com Davi, Deus firmou uma nova aliança. De sua descendência viria um rei eterno. Depois dele veio Salomão, seu filho. Sabedoria, riqueza, fama e o templo, finalmente construído em Jerusalém. Era o ápice do povo de Deus. Paz, beleza e presença divina. Mas, no fim, Salomão se perdeu por causa da idolatria trazida pelas suas esposas estrangeiras. E ali começou a rachadura. O povo estava forte por fora, mas doente por dentro. Mesmo assim, Deus não quebrou sua promessa. O trono de Davi seria eterno. A esperança permanecia. A história seguia com altos e baixos, mas o plano do Senhor continuava firme. Um rei perfeito ainda viria. Após a morte de Salomão, o reino se dividiu, Israel ao norte, Judá ao sul. Os reis do norte caminharam pela idolatria, e os do sul, com raras exceções, seguiram pelo mesmo caminho. Deus, em sua misericórdia, enviou profetas como Elias, Eliseu, Isaías, Jeremias, homens que clamavam por arrependimento, alertavam sobre o juízo e apontavam para a esperança. Mas a maioria do povo não quis ouvir. Israel foi destruído pela Síria. Judá caiu diante da Babilônia. Jerusalém foi queimada, o templo destruído e o povo levado ao exílio. Parecia o fim, mas mesmo em meio à dor, Deus falava. Jeremias falou de um novo pacto. Ezequiel viu um vale de ossos secos voltando à vida. Isaías anunciou um servo sofredor que salvaria muitos. Deus disciplinava, mas com amor. O exílio era duro, mas necessário. Ele estava moldando um povo que entenderia que a salvação não viria de reis terrenos, mas de um Messias prometido. Mesmo nas ruínas, a esperança não morreu. Deus estava escrevendo uma nova página. Com a chegada do Império Persa, Deus tocou no coração do rei Ciro, que autorizou os judeus a voltarem para sua terra. Aos poucos, com Esdras, Neemias e Zorobabel, o povo reconstruiu Jerusalém. O templo foi reerguido, os muros foram restaurados e a identidade espiritual, pouco a pouco, resgatada. Foi um tempo de luta contra o desânimo, oposição externa e frieza interna. Mas os profetas Ageu, Zacarias e Malaquias reacenderam a chama da fé. Eles anunciaram que Deus ainda cumpriria suas promessas. A linhagem de Davi estava viva, um Messias viria. Mas depois disso, silêncio. Por cerca de 400 anos, nenhuma nova palavra profética. O povo esperava. Enquanto isso, os impérios mudavam. Pérsia, Grécia, Roma. Sinagogas surgiram. A cultura grega se espalhou. As estradas romanas se abriram. Tudo se encaixava. O mundo, sem saber, estava sendo preparado. Algo extraordinário estava prestes a acontecer. A promessa antiga, feita a Abraão, a Davi, através dos profetas, estava prestes a se cumprir. O céu estava prestes a tocar a terra de forma definitiva. No tempo certo, no lugar certo, o céu se abriu. Jesus nasceu em Belém, filho de Maria, concebido pelo Espírito Santo. Não veio num trono, mas numa manjedoura. Era o Verbo que se fez carne, Deus entre nós. Cresceu em graça, ensinou com autoridade, curou doentes, expulsou demônios, perdoou pecadores. Chamou pescadores, tocou leprosos, acolheu crianças. Mostrou o reino de Deus com gestos e palavras. Mas também enfrentou a religiosidade fria, a hipocrisia dos líderes e a dureza de corações que esperavam um Messias guerreiro. Jesus não pecou, mas foi traído, preso, julgado injustamente e crucificado. Na cruz, ele levou sobre si o nosso pecado e, ao terceiro dia, ressuscitou. A morte foi vencida. A cruz, que parecia derrota, virou o maior símbolo de vitória. Jesus é o carneiro que tira o pecado do mundo, o cumprimento de tudo que foi prometido. Apareceu aos discípulos, subiu ao céu e prometeu voltar. A nova aliança foi selada com sangue. O caminho de volta para Deus foi aberto. A salvação estava, enfim, disponível. Pouco tempo depois da ascensão de Jesus, veio o Pentecostes. O Espírito Santo desceu com poder
e os discípulos foram cheios de coragem. Pedro pregou e milhares se converteram. Nascia a igreja, um corpo vivo, cheio de fé, amor e serviço. Os apóstolos espalharam o evangelho pelo mundo, judeus e gentios, pobres e ricos, homens e mulheres. Paulo foi um dos maiores instrumentos dessa missão, levando a mensagem até Roma, enfrentando prisões, naufrágios e perseguições. As cartas que ele e outros escreveram fortaleciam as igrejas e ensinavam a viver como discípulos. A igreja crescia, mesmo sob fogo. Era sal da terra e luz do mundo. O templo agora era o coração transformado, e a presença de Deus habitava em cada crente. A nova aliança vivia. Mas também surgiram desafios, heresias, divisões, frieza. Por isso, os apóstolos exortavam a perseverança. A esperança era clara: Jesus voltaria. A história ainda não acabou. O reino foi inaugurado, mas ainda não revelado por completo. Vivemos entre o já e o ainda não. E o melhor ainda está por vir. João, exilado na ilha de Patmos, recebeu uma visão do fim, o Apocalipse. Ele viu Jesus glorificado, com olhos de fogo e voz como muitas águas. O Cordeiro era digno de abrir os selos da história. O mundo passaria por juízos, guerras, perseguições e caos. Mas o foco não era o medo, e sim a vitória. Jesus voltaria. O mal seria derrotado. O diabo seria lançado no lago de fogo. Haveria um julgamento. Vivos e mortos, grandes e pequenos diante do trono. E então um novo céu e uma nova terra. A nova Jerusalém desceria. Deus enxugaria toda lágrima. Não haveria mais morte, nem dor, nem luto. Tudo seria restaurado, melhor até que o Éden. A Bíblia termina como começou, com um paraíso, mas agora, eterno. O pecado foi vencido, o plano de Deus cumprido. O convite final ecoa até hoje. O Espírito e a noiva dizem, vem. E eu, com todo o meu coração, também digo, vem, Senhor Jesus. A história dele é real, e a nossa só faz sentido dentro dela.